A diversidade é fundamental para a nossa capacidade de adaptação e essa pode ser, se quisermos na análise SWOT, uma das ameaças, curiosamente, é a diminuição da diversidade. O ser humano só evolui se houver diversidade. A ausência de diversidade determina o fim da evolução e põe uma espécie em risco, qualquer espécie no mundo biológico, porque só há possibilidade de adaptação se houver diversidade. Se somos todos iguais, vamos, de certeza absoluta, sucumbir. Muito bom dia, se Deus quiser. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. O meu nome é Tomás Magalhães e hoje estou aqui no SNIP, que é o Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia. Mais especificamente, estamos na Faculdade de Psicologia e acho que nunca estive tão rodeado de psicólogos e psiquiatras. Estou-me a sentir muito julgado e psicanalizado neste momento. O que vale é que dizem que vocês escolhem estas áreas para resolver os próprios traumas, por isso às tantas têm mais saúde mental do que vocês todos juntos. Queria começar por fazer uma coisa que, pelos vistos, é muito boa para a saúde mental, que é gratidão. E eu tento ser grato na minha vida por muitas coisas pequeninas. Sou grato por essas todas também hoje, como estar vivo e o sol e a minha família. Mas, em particular, estou grato por finalmente estar a fazer um episódio do Despolariza em palco. E só dar um bocadinho de contexto. Isto nunca aconteceu antes, porque o Despolariza, e vir ao Despolariza não está à venda. Já tive propostas de pessoas a quererem pagar para vir, já tive pessoas a sugerir que eu vá gravar o episódio em algum lado com uma pessoa que não me interessava muito receber. E o SNIP foi assim a primeira organização, digamos assim, que percebeu que isto tem que ser uma coisa feita com tempo. Os convidados têm que ser pessoas que eu convidaria de qualquer forma para o Despolariza e tem que ser feito nesse espírito. Por isso, uma grande salva de palmas para o SNIP, para a organização. No fundo, eu gosto que façam sempre as coisas à minha maneira. A vossa salva de palmas foi para isso. Sou também grato pelos novos mecenas: Joana Duarte, Leandro Leite, Simão Horta, Rita Morazo, João Santos, Matilde Travassos, Bernardo Pimentel, Fabrício Nobrini, Inês Paulino e Pedro Pereira, que começaram agora a apoiar o projeto. E acho que já chega de gratidão. Vou-vos apresentar aqui às pessoas que estão comigo. Tenho à minha esquerda Pedro Morgado, médico psiquiatra, professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho e coordenador regional de saúde mental do Norte. Bem-vindo, Pedro. Olá, bom dia. E Bruno Aragão, gestor de ciência do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho, deputado da Assembleia da República entre 2019 e 2024, onde integrou, entre outras coisas, a Comissão de Educação e Ciência. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Então, temos muito para falar, mas não vamos poder fugir à rubrica inicial da Loteria Genética e Social. Por isso, vamos começar aqui, se calhar pelo Pedro. O que é que te saiu na Loteria Genética e Social e como é que achas que isso te levou a ser psiquiatra como és hoje? Ora, bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar o Tomás e o Bruno, dizer que estou aqui com muito gosto e agradeço o convite. Eu não estava preparado para essa pergunta, deixem-me começar por dizer, acho que o Bruno já tinha preparado em casa, mas eu penso já está a aumentar que a minha pressão, me saíram algumas coisas boas e más na lotaria genética. Uma coisa má é que eu jogo muito mal futebol, nunca tive jeito para jogar futebol, era sempre o último a ser escolhido e acho que se calhar isso deu-me algum trauma que me fez acabar na psiquiatria, talvez possa ter contribuído um bocadinho para isso. Mas deu-me outras coisas do ponto de vista genético. Acho que do ponto de vista daquilo que é a capacidade de entender as coisas, refletir, pensar, seguramente a genética teve aqui um peso muito importante. Do ponto de vista cultural e social, tive a sorte de nascer num país onde a casa onde eu vivia já tinha água potável, já tinha eletricidade. Os meus pais não tiveram essa sorte a vida toda. A minha mãe vivia numa aldeia de Trás-os-Montes, onde nem sequer havia eletricidade nem água potável quando ela nasceu. Um país que tinha um Serviço Nacional de Saúde, um país que tinha uma cultura de
acolhimento, de desenvolvimento, de educação, que foram muito importantes, tive também a sorte de crescer num contexto onde me foram aparecendo oportunidades que eu achei que valia a pena agarrar. Portanto, acho que foi um bocadinho a conjugação destas coisas que me trouxeram até aqui. Sobre a Tiveste sorte em psiquiatria. tudo menos no futebol. Menos no futebol, é verdade, ainda por cima o meu Braga ficou em quarto. Da psiquiatria, dizer que há uma pessoa que foi muito importante para mim, eu já contei uma vez esta história. Os meus pais tinham um casal amigo em que uma das pessoas sofria de esquizofrenia e eu era muito pequenino, ele faleceu quando eu tinha 5, 6 anos, andava no quinto, sexto ano, e foi uma pessoa muito importante para mim porque me mostrou faces da doença e daquilo que é a experiência humana que eu desconhecia até aí. Os meus pais também não sabiam o que é que se tratava, porque era uma doença relativamente desconhecida, mas fiquei sempre com muita vontade de perceber o que é que acontecia no cérebro quando as pessoas adoecem e, portanto, quando tive a oportunidade de entrar em medicina, a psiquiatria foi sempre a minha única opção. Excelente. E tu, Bruno? Bom, eu, ao contrário do Pedro, preparei-me e, portanto, agora fico com uma pressão, mas acho que sou irmão do Pedro. Portanto, resumiria rapidamente dizendo, não, podemos ser irmãos, podemos ter nascido e crescido no mesmo sítio. Não sei muito bem, porque quanto mais pensamos nisto, mais difícil é a resposta, portanto, não devia ter preparado. Mas diria que talvez sinta que a carga social foi bastante maior, ou sinto mais essa pressão do que foi a carga genética. Eu também não sei jogar futebol. Na verdade, sempre que há uma bola fico atrapalhado, ainda hoje. Tenho essa dificuldade. Algum Mas- psicólogo sabe jogar futebol? Não, sabe. Sim. Mas não é só futebol, é futebol, handball, basquete, qualquer coisa que tenha que ter alguma coordenação, são um desastre. O hand-eye coordination, não é? Como se diz em Isso. inglês. Mas na verdade, a dimensão, enfim, o contexto foi marcante. E quando eu olho para trás, já disse isto várias vezes no meu percurso, o contexto que mais me marcou, aquele que eu sinto que me moldou mais, foram as diferentes escolas onde eu andei. Sobretudo as escolas básicas e preparatórias foram muito. Aqueles contextos foram contextos, para mim, marcantes. Não, acho que não seria, ou não me veria como vejo hoje, se não tivesse passado naquelas escolas, daquela forma. E porque é que isso foi impactante? Porque, na verdade, eu deveria ser um tipo com 40 anos, operário numa fábrica do meu concelho. Neste momento já devia ter 3 ou 4 filhos, ou 2 ou 3. Devia ter um determinado tipo de carro, um determinado tipo de casa e, em princípio, deveria lutar para continuar a ser operário e não perder o emprego, porque foi o que aconteceu à maioria dos meus colegas de escola. Ainda hoje são operários, esforçam-se imenso e eu, por algum motivo, tive sorte de poder fazer um percurso diferente. Espetáculo. Então vamos entrar aqui a pés juntos no tema principal, e que já agora é uma coisa pela qual também sou grato ao SNIP, que é termos uma conversa aberta sobre se a saúde mental está na moda ou não. Eu houve um episódio, não me lembro bem com quem foi, acho que foi com a Joana Gama, em que falámos um bocadinho, assim meio na brincadeira, sobre o déficit de atenção, está na moda e que essas coisas estão a começar a ficar na moda. E na altura senti que houve muita gente que pessoalizou isso, porque ouvem isso e ficam preocupadas, será que eu tenho mesmo ou que estou a ser vítima da moda? E como são temas muito sensíveis, lá está, eu percebo porque é que há esse risco de falar do assunto, porque há o risco das pessoas levarem a mal, mas acho que é importante, acho que há sinais de poder ter uma face negra. E para arrancar, então, queria ler uma tradução que eu fiz do Samit Timimi. Isto é um artigo do Times e gostava de ler aqui uma coisa que escreveu lá, que é: acredito que esta ideologia da saúde mental é provavelmente a maior causa de sofrimento mental na nossa sociedade atualmente. Tornou-se um monstro. Está a devorar as emoções das pessoas e a transformar o que eu considero serem respostas normais e compreensíveis a certas situações, o mistério que é ser humano, crescer, ter angústias existenciais, ter medo do futuro, em sinais de que algo está mal, não só na tua mente, mas no teu cérebro. E é isso que acho que temos de combater. Acham que está um bocadinho exagerado? O que é que pensam sobre este texto? Olha, Tomás, a primeira coisa que esse texto me fez pensar é que a questão de combater
a ideologia é uma narrativa que está muito na moda. Essa sim, está muito na moda. Também. Há uma série de pessoas que agora acha que existe um mundo neutro, existe um mundo despolarizado, existe um mundo onde não há ideologia. E essa também é uma ideologia muito forte, esta ideologia de que não existe ideologia, e tudo aquilo que lhes é estranho, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que as convoca a algum desconforto, é muito facilmente catalogado como uma ideologia. Pronto, e este é mais um bom exemplo disso, não é? A ideologia da saúde mental. E o que é isso da ideologia da saúde mental? Respondendo à pergunta, à primeira, assim muito diretamente, a saúde mental é um tema sobre o qual nós hoje temos muito mais conhecimento e muito mais discussão pública do que tínhamos há 10 anos. E isso é extraordinariamente positivo. Em segundo lugar, é um campo de conhecimento onde existe um pouco de tudo aquilo que existe na espécie humana. Ou seja, existe conhecimento que é baseado na evidência, conhecimento que é baseado na ciência. Eu costumo dizer muitas vezes, existe, em relação às questões das neurociências, da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, existe a mesma ciência que faz as pontes andar, e depois também existe uma cultura e uma série de serviços, de negócios que gravitam à volta desta psicologia baseada na evidência, e existe a seguir uma série de serviços, uma série de negócios, uma série de narrativas que não são bem sobre esta ciência, estão ali ao lado, que vão popular aquilo que é o espaço público, o espaço mediático, e que essas sim são suscetíveis de algum criticismo e em relação às quais nós devemos olhar com desconfiança. Mas isto não é um fenómeno específico da saúde mental. Isto acontece em praticamente todas as áreas da sociedade e, portanto, eu vejo esta ideia de que se fala demais de saúde mental como algo que não é positivo e que não vai ao cerne da questão. E o cerne da questão é a saúde mental é hoje percepcionada como algo muito importante e tão importante como a saúde física. E isso é só o reconhecer de uma evidência. Basicamente, embora muita gente resista a isso e acho que isto é ideologia, é só o reconhecer de uma evidência. As duas coisas estão intimamente ligadas e muito relacionadas entre si. Sim, eu se calhar, antes só de dares o teu input, eu se calhar devia ter prefaciado dizendo que acho que todos nós, e provavelmente toda a gente nesta sala, acha uma coisa espetacular haver menos estigma, haver, não é, as pessoas não ficarem tão fechadas, haver mais consultas, não é? Acho que não é, a própria pessoa que escreveu isto também considera. Acho que o ponto aqui é mais sobre se, lá está, estas situações que ele está a dizer, que é as crises existenciais normais, os desgostos amorosos, aquilo que significa crescer, se calhar não se dar tempo para essas coisas se desenrolarem naturalmente e se meter logo a pessoa na cara de um psicólogo ou de um psiquiatra. Deixa-me só roubar aqui, Bruno, desculpa, só para dizer uma coisa. Esses métodos, essas metodologias de lidar com a adversidade sempre apareceram como uma proposta feita às pessoas. Por exemplo, em algumas culturas, a resposta a um desgosto amoroso era uma proposta de natureza religiosa, uma proposta que, se olharmos aquilo que é mais benéfico do ponto de vista da saúde mental, pode ser positivo para umas pessoas e não ser tão positivo para outras. Portanto, no fundo, estamos outra vez a desviar o foco daquilo que é o trabalho que tem sido feito para trazer a saúde mental para o espaço público. Eu não tenho nenhum problema com a palavra ideologia, mas tenho algum problema com a palavra moda. E, portanto, defino-a simplesmente como um acontecimento que se repete mais vezes. A definição melhor de moda é a definição matemática. Portanto, eu acho que é apenas um acontecimento que se repete muitas vezes hoje. Mas como eu acho que o comportamento é uma coisa relativamente estável, na verdade, nós hoje discutimos muito estas matérias, mas elas discutem-se e estudam-se há muitos anos. Dou um exemplo porque vos trouxe esse livro. O Charles Darwin tem um livro que é talvez um dos mais famosos do mundo, A Origem das Espécies. E tem dois outros livros, um que também foi muito conhecido, sobre a descendência do homem, e tem um terceiro, que curiosamente o tipo que mais estudava emoções considerava a obra-prima esquecida do Darwin, que é um livro sobre emoções. A esmagadora maioria dos psicólogos não sabe que o Darwin escreveu um livro só dedicado às emoções, à expressão das emoções, com fotografias, com esgares, com tudo. Eu trouxe esse livro
Só para não dizer que estou a mentir, fôssemos uma edição rara, eu gosto de livros raros, portanto uma edição que tem 120 anos talvez, onde o Darwin começa a estudar ou a pensar nestas coisas de uma forma científica. E reparem, este livro ficou esquecido há anos. E quando o Paul Ekman começa a estudar as emoções, com esta coisinha que agora toda a gente chama smiles ou emojis, que na verdade também já tem 50 anos, portanto não tem nada de novo, não era uma questão das coisas terem uma carga ideológica ou não, ou de serem uma coisa mais experimenta ou não. É uma coisa diferente que é típica da saúde mental ou da psicologia, que tem a ver com a própria linguagem. Nós vamos criando realidades e, portanto, nós hoje conseguimos criar um conjunto de realidades pela forma como falamos sobre as coisas, pela diversidade de linguagem que temos, pelos contextos que temos, que antes não criávamos porque tínhamos muito menos capacidade de o fazer. Sempre que vamos complexificando e que vamos complexificando as sociedades em que vivemos, vamos criando mais realidades, essas realidades criam mundos psicológicos cada vez mais complexos. E, portanto, quando pensamos que vamos sempre encontrar formas de resolver muitas das questões que colocamos, a má notícia é o contrário. Nós vamos continuar a criar mundos cada vez mais complexos e, criando mundos cada vez mais complexos, vamos criar muito mais exigências, se quisermos, do ponto de vista da saúde mental ou da forma como nós ideologizamos ou não essa área. E será que já existe sobrediagnóstico? O que é que existe investigação sobre diagnóstico? É claro que sempre existiu sobrediagnóstico e sempre vai existir, tal como existe subdiagnóstico e, infelizmente, vai continuar a existir. Portanto, os modelos de diagnóstico, e agora falo mais aqui do ponto de vista médico, que é a minha prática, os modelos de diagnóstico em psiquiatria assentam basicamente em dois pressupostos: a recolha de uma informação acerca da história do doente e um exercício de avaliação que nós chamamos o exame de estado mental, que é como quando um médico não psiquiatra ausculta uma pessoa e presume que ela tem uma pneumonia, quando um médico psiquiatra faz um exame do estado mental, fica com uma elevada presunção acerca do funcionamento do aparelho psíquico daquela pessoa. Esta técnica de diagnóstico é uma técnica de diagnóstico que está sujeita a erros, tanto na medicina, como na pneumologia, como na cardiologia. Quando é que nós começamos a reduzir os erros na pneumologia ou na cardiologia? Quando começamos a ter exames auxiliares de diagnóstico, e muitas vezes nós na psiquiatria o que temos é ainda muito reduzido, porque não nos ajuda a encontrar aquilo que está alterado no cérebro específico daquela pessoa, e portanto temos um sistema que naturalmente é sujeito a erros. Depois temos uma sociedade que também influencia a forma como as práticas acontecem. Portanto, a psicologia e a psiquiatria não vivem fora da sociedade onde estão. E a pressão social também influencia a prática das diferentes profissões de saúde e, portanto, aqui, o que é que nós vamos ter? Sobretudo isto aconteceu muito nos Estados Unidos, há uma pressão social muito grande no sentido de rotular, no sentido de identificar casos de doença, e isto aconteceu muito na perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, e por isso é que é sistematicamente utilizado este exemplo, encontrar rótulos de doença para explicar comportamentos que podem não ser explicados por aquela doença. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Manter o espírito crítico, manter a convicção de que nós cometemos erros e que às vezes há erros de diagnóstico. O diagnóstico é algo que se confirma com o tempo, mas que não podemos ficar paralisados e deixar de atuar quando a presunção de doença é muito grande. É muito curioso, Tomás, que os movimentos anti-psiquiatria, anti-saúde mental, no início, quando apareceram, eles foram muito importantes para humanizar a psiquiatria. Eu, como psiquiatra, que não tem qualquer adesão a esses movimentos, reconheço a sua importância. Mas é muito curioso que eles começaram com a esquizofrenia. Os primeiros movimentos que surgem anti-psiquiatria e anti-psicologia são a dizer: pá, os psiquiatras são os assassinos que estão a prender pessoas com medicações e a prender pessoas em hospitais psiquiátricos, quando na verdade a psicose só é uma forma diferente de ver o mundo. Porquê é que este discurso se esvaziou? Por causa da ciência. Porque a ciência trouxe-nos tratamentos eficazes para a esquizofrenia. Nós hoje sabemos o que se passa no cérebro com muito maior detalhe. E, portanto, o movimento
que dizia que a psiquiatria era uma ideologia para prender pessoas com esquizofrenia, esvaziou-se pelo conhecimento. Eu penso que estes movimentos que questionam a utilidade de nós hoje incorporarmos a saúde mental como um elemento central das nossas decisões políticas, um elemento central da organização da sociedade, também se hão de esvaziar ao longo do tempo. Mas devo dizer outra coisa. Eu acho que às vezes há alguma razão em algumas críticas que são feitas à forma como se posicionam alguns agentes dentro da saúde mental, na psiquiatria, na psicologia. Às vezes há alguma razão nessas críticas e nós temos que olhar para as críticas e retirar delas aquilo que é útil para podermos mudar no sentido de servir melhor as pessoas. Sim, as críticas ajudam também a criam uma pressão para se mostrar resultados. Este episódio conta também com o apoio da Highwell. A Highwell é uma plataforma 100% online de psicoterapia. Todos os psicólogos estão inscritos na Ordem dos Psicólogos. E a maneira como funciona é vocês descarregam a aplicação, passam por um processo bastante profundo, um questionário sobre vocês e aquilo que procuram num psicólogo. A partir desse momento, a aplicação vai-vos recomendar um psicólogo e podem experimentar 15 minutos com a quantidade de psicólogos que quiserem, no fundo, até encontrar a pessoa certa. Nesse momento, podem usar o código 15despolariza e utilizem também o link na descrição ou na bio para ter um desconto. Obrigado, Highwell, pelo apoio. Bruno, não sei se queres, mas acho que seria interessante agora brincarmos ou pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Não sei se conheces a rubrica, mas eu penso às pessoas para fazer um steel man, ou seja, defender a posição que se calhar normalmente não defenderiam. Consegues defender a ideia utilizando, não é, ciência o máximo possível de que não é bom para as crianças, e porque é que não é bom para as crianças serem logo empurradas para um psicólogo ou um psiquiatra à primeira lágrima? Bom, eu estive 4 anos na Assembleia da República. Em princípio não é para mim difícil defender ideias que não partilho propriamente. Bem visto. Muito bom. Embora aí não me pareça difícil essa que colocas, por uma, enfim, talvez pela forma como eu também olho para estas coisas. Eu acho curioso que hoje em dia nós procuramos cada vez mais sermos altamente individualizados, distinguir-nos dos outros, procuramos personalizar praticamente tudo. Saía um texto muito engraçado no El País a semana passada que mostrava como nós procurávamos fazer isso quebrando os intermediários que temos na nossa vida. Portanto, eu hoje consigo fazer praticamente tudo sozinho, personalizar tudo o que eu quiser, inclusive até o dinheiro que eu uso, porque uso bitcoins e, portanto, nem preciso do banco, não preciso do banco. Eu consigo ser o ser mais único de todos. Curiosamente, eu tento ser tão único, que quando me sinto um pouquinho fora da norma já fico aflito. Que é uma coisa para mim estranhíssima. E, portanto, nós conseguimos gerar muita dessa dificuldade quando olhamos para os miúdos ou quando olhamos para os graúdos. Procuramos que eles sejam muito individuais, muito únicos, mas se fogem um bocadinho do padrão ou da norma, se calhar temos aqui um problema. E isso redunda em coisas como essa. Eu pego no miúdo, se eu acho que ele está um bocadinho mais agitado, vamos a um psicólogo, porque em princípio ele resolve-me o problema. E portanto eu também tenho uma solução-chave na mão, uma coisa que nós todos gostamos. Eu pago, tenho o serviço, em princípio o serviço dá determinados resultados, eu fico descansado, porque em princípio há, como dizia o Zé Mário Branco, um conjunto de gajos inteligentes a pensar para ti neste momento, e pronto, eu tenho o problema resolvido. Esquecemos de uma coisa que é muito característica destas áreas. Em princípio, nós não temos muitas formas de funcionar a não ser comportamentalmente. E, portanto, eu tenho que pensar qualquer coisa, tenho que agir qualquer coisa, tenho que tomar determinadas decisões. Bom, se eu fizer isso, em princípio, tenho uma abrangência de possibilidades que não me colocam na norma ou na média, ou que podem ser um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo. É a percepção dessa linha que faz com que eu pegue no miúdo e o leve aqui ao Soutor e diga: Soutor, talvez ele precise tomar qualquer coisa para ajudar a dormir, porque ele demora 1 hora a adormecer. E 1 hora a adormecer é muito tempo, é uma canseira. Eu próprio começo a ficar irritado e na noite a seguir
fico mais irritado ainda, não lhe pode dar nada pelo dormir e dormir de forma mais tranquila. E se o miúdo dorme de forma mais tranquila, em princípio está tudo bem. Até porque a ciência e o doutor disse isto que não há problema, que não tem problema. Então eu acho que o que nós começamos a fazer, e há muita pressão para isso, é criarmos mundos relativamente normalizados, onde temos essa grande contradição de nos queremos sentir únicos. E isso é para mim uma coisa estranha enfim, desta fase em que nós vivemos. Sim, isso é interessante, é uma análise mais sociológica do problema. E não digas isso a um psicólogo. Eu andei estes anos todos a estudar um indivíduo e agora dizem-me que eu faço uma análise global. E existem, eu imagino que, não é, isto só poderá dar problemas se essa criança chegar ao psiquiatra ou ao psicólogo e o psicólogo ou o psiquiatra não tiver não é, a responsabilidade e o conhecimento para dizer, olha, ele não precisa de mim. Aí poderá até haver um conflito de interesses, não é? Porque as pessoas querem todas faturar. Mas estava aqui a pensar, será que, não sei, será que existem formas de colocar na cultura qual é que é a linha a partir do qual compensa marcar uma consulta, não é? E como é que se faz isso? É nas escolas? É os pais no primeiro curso de maternidade ou paternidade receberem informação sobre isso? Não sei, já alguém explorou isso? Ora bem, deixa-me só dizer uma coisa antes. Eu acho que o Bruno fez aqui batota. Porque ele não foi advogado do diabo, ele acredita mesmo nisto de que sim, eu também. Às vezes deve acontece. medicar aquilo que não é para medicar. Isto também, foi batota. Também passei 4 anos a ouvir isto que estava a fazer batota. Isso. Mas respondendo à tua pergunta, não, claro que não. Como não existe para os outros sintomas. Eu vou trazer muito aqui o modelo biomédico, embora o meu modelo de intervenção seja um modelo biopsicossocial, mas quando nós temos dor de garganta, quer dizer, as pessoas não vêm com um livro de instruções para, ao terceiro dia de dor de garganta que não passou e se ter febre não alivia de 6 em 6 horas, é para ir ao médico. Se não, fica em casa e te beba chá, cá de passar. Isto não existe para as outras coisas e, portanto, também olha, não... eu acho que as pessoas vão aprendendo isso, por acaso. O médico de família vai dizendo, olha, se tiver febre 3 dias, venha cá. Ou seja, há coisas que vão ficando. Exatamente. E por isso é que é importante falarmos sobre saúde mental. Por isso é que é muito importante, outro chavão que está sempre na moda, a literacia em saúde mental, que é, eu tenho que conhecer, faz parte daquilo que é a nossa convivência social, aquilo que é a nossa formação também ao longo da vida, eu conhecer o que é normal nas respostas que eu vou tendo ao longo da vida e às adversidades que eu tenho ao longo da vida e quais são os sinais a que eu devo estar particularmente atento para ir procurar esta ajuda profissional. Portanto, não há um manual de instruções, até porque as situações de doença, e agora vamos dividir aqui, doença de sofrimento, as situações de doença têm uma apresentação altamente heterogénea, muito diversificada, muito diferente de contexto para contexto, de pessoa para pessoa e de doença para doença. Mas as apresentações do sofrimento, essas então ainda são muito mais diversas naquilo que é a espécie humana, mesmo dentro de pessoas que partilham a mesma cultura, a mesma sociedade. E, portanto, não, isso não existe. O que é importante? É as pessoas saberem os sinais de alarme, é as pessoas saberem onde é que devem ir e quem são as fontes de um serviço fiável, credível, baseado na evidência, e também as pessoas saberem que faz parte da experiência humana, às vezes, haver erros e temos que lidar com os erros. Nós temos que falar mais sobre os erros, porque os erros estão presentes e fazem parte daquilo que é a nossa atividade e eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, se houvesse um manual, o problema é que ele ia estar errado ou ia ser insuficiente a maior parte das vezes. Sim, se é difícil, se já é um bocadinho difícil na dor de garganta, nas coisas relacionadas com a psique, mais difícil será ainda, não é? Bem, vamos falar de inteligência artificial, que é o tema do momento. É o tema da moda. Exato. Tu não gostas dessa palavra, é o tema diagrama de caixa e quartis. Para ti. Eu ontem estava a pensar que nós estamos mesmo a viver, nós estamos a viver isto, nós somos a geração que está a viver isto da inteligência artificial aparecer, e acho que às vezes não temos noção. Isto é muito mais impactante para a nossa espécie do que o aparecimento da eletricidade ou da internet ou de qualquer outra coisa. E estamos, não é? Acho que o futuro da humanidade, enquanto ele existir, vai estudar este momento que está a acontecer agora, este momento de transição.
E ao lá futuro, se tiverem visto esta conversa, estamos um bocado com medo do que vai acontecer. E eu gostava de falar convosco sobre que papel é que isto poderá ter na saúde mental, e tinha pensado, se calhar fazemos uma espécie de SWOT, análise SWOT, ou seja, em que é que a inteligência artificial já é melhor do que o ser humano, em que é que há de ser sempre pior, que oportunidades é que ainda tem e quais são as grandes ameaças. Por isso, quem quiser. Portanto, acho curioso tu colocar-nos ou pedir-nos uma análise SWOT num dos temas do momento, que é uma coisa mais difícil, mas deixa-me desiludir-te já. Essa coisa de uou, estamos nós a viver este momento único na história da humanidade, da nossa geração. Bom, a geração anterior também viveu a eletricidade, a geração anterior viveu o motor a combustão, todas as gerações têm sempre alguma coisa que parece louco e fora do normal. Mas não é a mesma coisa. E portanto, talvez, não sei, é aí que talvez possamos discordar. E como eu acho que o comportamento é mais uma vez uma coisa relativamente estável, ontem quando estava a pensar um bocadinho o que é que se poderia aqui falar, disse, o tipo vai falar de inteligência artificial, de certeza. Portanto, deixa-me ver cá qualquer coisa sobre inteligência artificial. Que podcast previsível, pá. Não é o podcast que é previsível, é mais uma vez o acontecimento que se repete mais vezes. Portanto, é uma questão de probabilidade. Nos anos 60, 70, foi criado um programinha chamado Eliza, ou Elisa, como quiserem dizer, que muitos devem recordar, que é um chat que tentava simular a conversa com um humano. É um dos primeiros programas de conversação digital, se quisermos. Não sei se podemos chamar aquilo de inteligência artificial, mas é uma primeira tentativa. E quando eu andava a estudar na licenciatura, há uns anos, achei isto é uma loucura. Então fomos todos ao Google procurar a Eliza, o que é isto e tal. E o programinha responde, e começamos a interagir, feito nos anos 60, anos 60, 70. E portanto, olá Elisa, olá, como te chamas? Chamo Bruno. Olá Bruno. A Elisa sabe o meu nome, sabe dizer o meu nome e tal. Como estás? Estou bem, mas podia estar melhor. E a Elisa dizia, precisas de alguma, posso ajudar-te em alguma coisa? Ela perguntou-me se me podia ajudar de alguma forma. Está a perceber o que é que eu quero, está a começar a interagir comigo. Isto é um programa tão básico, tão básico, tão básico, que se eu hoje der a qualquer miúdo, o miúdo desiste porque percebe que aquilo é fake. Na altura, houve muitos humanos que acharam mesmo que estavam a ter uma conversação com alguém real, um sujeito real do outro lado, que ia respondendo em direto, e aquilo é só um programa, como agora dizemos, com prompts muito básicas. O que é que eu quero dizer? Eu não sei se nós estamos a viver uma época tão nova do ponto de vista da ideia. O que nós estamos a viver é uma época muito nova, mais uma vez do ponto de vista da massificação. Isso vai chegar a todo lado, de todas as formas e a todo o tempo. E agora copiei o título de um livro que saiu há pouco tempo aqui traduzido. De um psicólogo, não sei se ele é psicólogo, um autor muito engraçado, que tentou mostrar como é que este efeito da massificação, também da inteligência artificial, pode gerar esse tipo de... esta percepção de que estamos a viver uma coisa muito nova, nossa geração, que sorte temos, que loucura, somos uns tipos únicos que agora vão viver uma coisa irrepetível. Isso não sei. Portanto, se houver uma mensagem para o futuro, tenho também algum cuidado. Há uma coisa que sabemos. Isto abre um conjunto de novas oportunidades e volta à premissa inicial. Vai complexificar a realidade em que vivemos. Vai trazer mais linguagem, mais densidade ou densificação da linguagem, mais possibilidade de criarmos mundos novos, mais possibilidade de interagirmos com esses mundos, e isso gera, naturalmente, enfim, muitas oportunidades também do ponto de vista da nossa reação comportamental. Porque é que para mim isto é difícil? Eu estudei psicofísica no doutoramento. Psicofísica é basicamente como é que sinais muito básicos, ondas de luz, que nós conseguimos medir de forma quase perfeita, ondas de som, que nós conseguimos descrever ao detalhe, pressão, temperatura, são coisas básicas. O nosso sistema é muito mecânico ou muito químico. É básico, nós conseguimos medir isto tudo. A partir do momento em que entram cá dentro, cria uma complexidade assustadora. Portanto, nós conseguimos construir mundos psicológicos extraordinários a partir de coisas tão básicas que nós conseguimos medir com uma precisão incalculável. Agora imaginem se nós a essa camada conseguimos adicionar uma outra, que é que a inteligência artificial vai trazer definitivamente. Onde é que eu acho que está o grande potencial? É
na possibilidade que ela nos vai dar de fazer um conjunto de coisas que nós ainda não conhecemos. E quando nós não conhecemos, temos medo, ou receio, ou achamos que vai ser destrutivo. E se tem alguma coisa de novo em relação a algum momento da história onde uma coisa nova gerou receio ou medo? Nenhuma. Eu acho que tem. Pois Eu acho que é completamente diferente da eletricidade, de qualquer outra, e da internet até. É a criação de um novo pensante, de um novo ser quase, em última instância. Mas aí E a isto massificação fazíamos a pergunta, porquê que é diferente? é diferente quase por uma razão ontológica. É que tu estás a criar, nunca criaste uma nova, uma coisa tão próxima de ter consciência e que talvez um dia possa até vir a ter mesmo consciência. O que é que a tecnologia, a eletricidade, o que é que fez? Permitiu-nos tornar-nos um bocado mais produtivos, permitiu-nos comunicar mais rápido, não é? A internet é a mesma coisa. E também essas tecnologias demoraram muitos anos até serem massificadas, não é? O telefone, desde ser inventado até o momento equivalente que estamos a ver agora de inteligência artificial, também foram muitos anos. Agora, uma coisa que nos aparece e que é capaz de nos substituir o cérebro é uma coisa que eu acho que está muito longe de uma coisa que nos consegue substituir o trabalho manual ou acelerar a comunicação. Eu não sei se vai substituir o cérebro, calma aí. Ainda é Já cedo para isso. Estou a dizer, o cérebro, na forma como o cérebro é aplicado em algumas funções que já estão a ser despedidas. Sim, mas isso já acontecia na era pré-inteligência artificial, já tínhamos algumas funções que podiam. Agora, eu por acaso, antes de começarmos, disse ao Bruno que íamos estar de acordo em tudo, desta vez não estamos, Bruno. E por uma razão, os tipos que estavam a descobrir o fogo e a agricultura podiam pensar com uma geração anterior, e pá, que fantástico, mas não sabiam que estavam a estruturar uma mudança muito significativa naquilo que é a evolução da espécie humana e aquilo que é até o impacto na sua biologia. Da mesma maneira, e acho super giro que vocês falem em eletricidade, a máquina a vapor é que é o motor deste tempo que nós estamos a viver e, portanto, eu acho que sim, que nós estamos a viver uma fase de transição. Eu não sei se esta fase de transição é o fim de uma fase que se iniciou na Revolução Industrial, porque isto é uma consequência da Revolução Industrial, não é? Tudo muda a partir daí, mas se é o fim ou se isto está tão rápido que já temos as revoluções a acontecerem de uma forma muito mais repentina e isto é uma nova revolução. Portanto, a agricultura mudou a sociedade, mudou a forma como o ser humano se relaciona entre si, a forma como o ser humano evolui. A seguir, a Revolução Industrial mudou imensa coisa. Nós nem temos noção daquilo que mudou. Passámos a dominar para todos os animais que existem na Terra, tornámos-nos invencíveis, deixámos de nos matar mais tanto uns aos outros como antes da Revolução Industrial. Passámos a ter abundância alimentar. Bem sei que há muita gente, infelizmente, que continua a viver mal, porque a Revolução Industrial não trouxe o humanismo, trouxe outras coisas, mas não trouxe o humanismo que nós queríamos. Mas temos abundância, controlamos as infecções que matavam grande parte das crianças que nasciam e antes de chegarem à idade reprodutiva. Portanto, nós temos uma mudança brutal nesta sociedade industrial. E agora, eu acho que isto de facto muda as regras. Isto muda as regras da forma como nós nos relacionamos. E sendo eu muito otimista e tendo sempre esta visão que o Bruno diz, vamos arranjar uma forma de lidar com isto. Eu também acho que vamos arranjar uma forma de lidar com isto. Mas acho que apanhamos uma fase de transição onde muita gente vai morrer de acidentes de carro até descobrirmos que os cintos fazem a diferença. E portanto, sim, eu acho que isto é muito novo, isto anda muito rápido, isto está a mudar a forma como nós nos relacionamos, vai mudar o trabalho de uma forma absolutamente brutal nos próximos anos e nós estamos aqui no meio e não há nenhuma forma humanizada de regular isto, porque quando nós tentamos pensar nas possíveis consequências, de repente vêm os tipos que na análise SWOT estão sempre do lado das ameaças, mas regulamentar é uma ameaça a que isto se possa desenvolver, portanto vamos deixar desregulamentado e depois logo se vê quem é que morre de acidente de carro, até que morre alguém muito importante e nós descobrimos que afinal é preciso voltar atrás e regulamentar. Portanto,
Eu, que sou normalmente otimista, estou um bocadinho mais pessimista com esta fase de Eu sou igual a ti, desregulação sou total. quase sempre otimista. Não estou pessimista, mas concordo com o Bruno que nós não temos sequer noção, ou seja, há aquilo que nós conseguimos imaginar que esta tecnologia vai trazer e depois há toda uma camada ainda maior do que vem a seguir, que nós não fazemos a mínima que vai ser. Mas eu acho curioso, agora posso discordar, porque isto não tem ata, pois não? Portanto, posso dizer alguns disparates. Mas vai para o Spotify. Que é um pouco pior desse ponto de vista, porque ninguém lê atas, como toda a gente sabe. Aquilo é a prova sem ninguém ler. Eu acho curioso, enfim, dei o exemplo da eletricidade, mas posso dar outro. Vejam os relatos no início do século XX das pessoas quando começaram a ouvir rádio, quando a rádio apareceu. Quando o registro de voz gravado apareceu e era possível, de repente, a partir de uma caixa, ouvir alguém falar. Os relatos são é o fim do mundo. Sim, o telefone. Eu falei do telefone. O que é isto? Agora eu ligo uma caixa, sai uma voz lá de dentro, a única voz que em princípio eu devia ouvir assim no ar é de Deus, ou então tem que ter alguém à minha frente. Não é? Os relatos de muitas pessoas são relatos de espanto, de fim do mundo, o que é que vem a seguir a isto? Não é? Longe, enfim, as pessoas daquela altura de imaginar o que é que vinha. E vieram de facto coisas absolutamente extraordinárias. Mas a ideia de é uma coisa muito nova. As possibilidades que se abrem são infinitas. E se calhar isto vai ser muito do mal, essa sensação não tem nada a ver com o meio ou com o contexto. Tem a ver connosco. Tem a ver com a forma como pensamos, a forma como nos comportamos. E aí há alguma estabilidade, felizmente, nos permite ir gerindo as coisas à medida que vão acontecendo. Mas há uma coisa onde eu concordo. E é talvez, eu acho que aquela onde nós temos mais dificuldade, que é a aceleração. Eu acho que a grande novidade é a aceleração. A rapidez com que tudo acontece gera uma dificuldade de adaptação, aí sim, para a qual se calhar nós não temos as ferramentas ou os mecanismos todos, do ponto de vista comportamental, cognitivo, o que for. E essa aceleração, que é um pouco aquela que nós sentimos já antes das questões da inteligência artificial, mas, enfim, da tecnologia, se quisermos, é que gera uma pressão acrescida sobre cada um de nós, extraordinária. A primeira viagem que eu fui a um congresso quando era aluno de doutoramento, não foi há muito tempo, que é uma coisa, aí sim, eu acho que é a única da nossa geração. Eu já posso falar como se tivesse 100 anos. No meu tempo, que foi há 10 anos atrás ou 12, eu fui a um congresso e não havia ainda o iPhone. E como é que eu sabia, como é que chegava lá? Fui ao Google, já havia Google. Fui ao Google, vi os mapas, já havia os mapas, imprimi os mapas com o percurso desenhado, cheguei ao sítio e ia com os mapas em papel, a preto e branco para não gastar a toner a cores que era caríssimo, e tentava chegar aos sítios. Isto parece que foi uma coisa há muito tempo atrás. Agora, eu nem penso nisso. No próprio dia, no momento, ligo uma aplicação que se chama Citymapper, estou a fazer publicidade numa grande cidade, aquilo diz-me tudo. Quando é que o autocarro chega? 3 minutos tem o próximo autocarro, apanha a linha 345, entre, e eu vou olhar para o telemóvel, parou na paragem 1, parou na paragem 2, na paragem 2, parou na paragem 3, e eu que nunca andava de autocarro, porque era difícil andar de autocarro num sítio que nós conhecemos, agora ando de autocarro perfeitamente. Esta aceleração é extraordinária e ela sim, sobretudo aqui, para o setor que vai ter muita gente no consultório, vai gerar uma acrescida pressão sobre nós. Vamos trazer então para a saúde mental. Em que é que já pode ser melhor do que o ser humano e em que é que há de ser sempre pior do que o ser humano? A inteligência artificial. Sim. Pois, eu acho que a relação humana, e já sei que vocês vão dizer assim, pá, pronto, estás a defender o teu castelo. A relação humana nunca vai ser bem substituída pela inteligência artificial. Ok, pronto, ok, Vou deixar acabar. eu aceito. Mas eu acho que não vai ser bem substituída. Porquê? Porque a relação humana é muito mais do que algo que seja só e única e exclusivamente discursivo, algo que seja imagética facial, algo que seja olfativo.
há algo mais, algo que seja táctil, há algo mais na relação humana, e eu penso em 2025, e se eu viver assim mais 50 anos, sendo otimista, espero que essa faceta da relação não seja substituída pela inteligência artificial. Agora, já temos na nossa prática na nossa vida e sem inteligência artificial relações que tentam ser antropomórficas com objetos não humanos, com seres não humanos. Isso existe, a fantasia existe, a forma como se procura muitas vezes substituir a relação humana por outro tipo de relações existe. Agora, se ela é substituída de uma forma totalmente positiva, se ela é melhor do que a relação humana, eu acredito que não. E penso que aí, pelo menos nos próximos anos, a inteligência artificial não conseguirá fazê-lo. Então dirias que a nível diagnóstico, ou seja, imagina um psicólogo ou psiquiatra, neste caso um psiquiatra que no fundo é um robô, não é? Tem uma câmara, consegue analisar as expressões todas da cara da pessoa e ler os sinais vitais, ouvir todas as palavras que estão a sair, a intuação, comparar isso com todos os outros bases de dados, com milhões de outros esquizofrénicos que tem e tentar diagnosticá-lo. Nisso, ou seja, nesse mundo apenas de informação, ele vai ser melhor do que o psiquiatra? Na forma como nós hoje em dia conceptualizamos o diagnóstico em psiquiatria, sim, claramente. Consegue recolher as alterações no exame de estado mental com base em comparação. Que é isso que nós fazemos na prática. Na prática, o que é que nós fazemos? Nós treinamos muitas vezes para facilmente reconhecermos o padrão. A inteligência artificial vai ser aí um elemento fortíssimo no apoio ao diagnóstico. O que é que falha? Ou o que é que pode ser mais difícil a inteligência artificial fazer? Por exemplo, perceber o impacto que isto tem na vida daquela pessoa. Perceber como é que a narrativa daquela pessoa é construída dentro daquela experiência. E conduzir a relação para que ela própria também seja terapêutica. Sim. Porque essa é a grande diferença entre uma visão da psiquiatria, que eu falava há bocadinho, muito biomédica, muito mecânica, muito de eu faço um diagnóstico, eu aplico uma medicação e vai à tua vida que isto vai fazer o seu trabalho, da ideia de uma relação que é em si mesma terapêutica e que vai muito para lá de simplesmente identificar o que é que está a funcionar mal nos receptores ou nos circuitos daquela pessoa. E aí eu tenho dúvidas. É por isso que eu acho que vão ser dos últimos a ser substituídos. Agora, mas voltando à questão da moda com que nós começamos, não sei se viram, mas recentemente saíram os dados de 2024 e dentro das plataformas da inteligência artificial, a maior parte das pesquisas já são à volta de bem-estar e de Eu vi. saúde mental e, portanto, são as próprias pessoas que estão à procura destas ferramentas. Sim, eu vi, não sei se viste o mesmo estudo que eu, mas era no espaço de um ano, era 2023, 15%, imaginem, estou a dizer à sorte, dos prompts era sobre bem-estar e saúde mental e passou ao dobro. Exatamente, e agora é o líder. É o líder, sim. E portanto nós acreditamos que o comportamento e as pessoas vão mudar rapidamente. E um bom exemplo disso é pensar que toda a gente... Notem que o Bruno é mesmo político, ele começou por dizer que o comportamento era estável e que nunca mudava, e agora diz que vai mudar rapidamente. Não. Já foste. Ele às vezes votava contra o partido. Isto é... Talvez tenha votado muitas vezes e por isso é que estou aqui. Estou a brincar. Acho que não estás a brincar. Mas reparem que isto é uma coisa típica de um psiquiatra, precipitou-se. Porque eu ainda só estava a iniciar. Boa. Portanto, o que eu ia dizer é, reparem que nós achamos que o comportamento agora vai mudar rapidamente e que nós vamos adaptar e de uma forma completamente diferente. Quantas vezes é que nós já ouvimos que o exercício físico é fundamental, que dá qualidade de vida, que nos dá energia, que nos deixa mais bem dispostos, enfim, uma catrafada de coisas para o qual nós temos imensa informação. Vão ver os números de prática regular de exercício físico em Portugal e vejam como eles são impressionantemente estáveis. As pessoas sabem disso, percebem isso, quando experimentam até gostam, mas depois têm uma incapacidade de alterar o seu padrão de vida, o seu estilo de vida, as suas rotinas,
E, portanto, por mais que esta ideia vá passando, o número de pessoas que pratica regularmente exercício físico é muito estável. Porque é que nós achamos que para outras áreas a coisa vai ser muito diferente? Eu não estou a dizer que não vai. Estou a dizer que tenho algumas reservas sobre se vai haver assim tanta diferença da forma como nós olhamos para estas coisas. Mas eu acho que há uma questão que vocês colocaram, que para mim é interessante, que é se o nosso cérebro vai ser substituído, e portanto agora temos aqui um cérebrozinho ao lado que trabalha por nós, e reparem como nós estamos a fazer uma coisa que também sempre fizemos na história da humanidade, que é, estamos a imaginar um mundo novo a partir de nós. Portanto, primeiro chamamos-lhe inteligência, e depois pomos o artificial à frente. E ficamos mais preocupados com a parte da inteligência do que com a parte do artificial. E depois achamos que é um cérebro. Portanto, um cérebrozinho, a gente imagina. Nós precisamos de materializar o pensamento. Portanto, imaginamos um cérebrozinho que está a funcionar mais ou menos como nós funcionamos. Havia uma teoria muito antiga que era exatamente igual a esta e que nós descartamos há muitos anos, porque percebemos que não tem validade científica nenhuma, que era a teoria do homúnculo. Do homúnculo. Homúnculo significa homem pequenino. E portanto, como é que nós vemos ou o que é que nós pensamos? Existe um homem pequenino cá dentro que vê e pensa por nós. Então, mas como é que esse homenzinho vê e pensa por nós? Porque tem um homenzinho dentro da cabeça dele. E portanto isto... Homunculception. Exato, isto não tem fim. Nós estamos ainda nessa fase no que a inteligência artificial diz respeito. Nós imaginamos que é um cérebrozinho, depois desse cérebrozinho há de ter outro cérebrozinho que há de fazer alguma coisa. Eu acho que isto não é on-off, e essa é que é a dificuldade, sobretudo nestas áreas. Nós até podemos dar a informação toda ao sistema, prefiro chamar de sistema. O sistema faz uma computação, calcula probabilidades e diz a probabilidade desta pessoa ter esta patologia ou não é esta. Mas há um momento final, que é um momento muito humano, que é o momento da decisão. E a grande questão é se nós, sobretudo nestas áreas, vamos querer entregar essa decisão a um sistema que calcula probabilidades a partir de informação que nós damos. Muitas vezes informação de autorrelato, que tem uma enorme quantidade de informação implícita, de informação que nós observamos, como é que a pessoa se senta, como é que a pessoa não se senta, se está mais nervosa, se está menos nervosa, se contou tudo sobre o seu histórico, se nos deu a informação toda que nos permite fazer o juízo melhor. E aqui havia uma frase muito engraçada, que era a base da série do Dr. House, que é: o ser humano mente. O ser humano mente, as pessoas mentem. E na consulta ainda mais. Porque não dizem tudo, porque têm alguma vergonha, porque não sabem como é que o outro lado vai reagir. Agora, nós podemos admitir uma coisa, que essa intermediação que está aí a acontecer vai ser diferente com uma máquina. Aí seguramente vai. Portanto, será que eu estou mais à vontade quando é uma máquina e eu posso dizer tudo? E portanto, na verdade, eu estou a dar muito mais informação ao sistema do que dou quando vou a um consultório? E será que essa informação é útil, que ela ajuda no processo de decisão ou não? Aí sim, aí acredito que vamos ter algumas surpresas engraçadas. Não sei muito bem quais, mas vamos ter algumas. Eu li recentemente, e não vos consigo dizer a fonte, mas uma das coisas sobre esta questão dos chats e da interagir com a máquina, que é curiosa, é que é mais provável um crime ser confessado através de um chat, portanto numa conversa, do que numa entrevista presencial. Isso. O que pode ser útil em algumas circunstâncias e pode também ser útil para nós, enquanto clínicos, e muitas vezes nós já fazemos isso. Nós fazemos recolha de informação cara a cara, mas também fazemos recolha de informação escrita, fazemos por testes e, portanto, nós vamos integrando tudo. Uma das coisas que o Bruno aqui disse que é mesmo muito importante é, não é só o que é dito, não interessa só o que é dito, interessa a forma como é dito, a emoção que é expressa quando é dito. E interessa muito o que não é dito durante uma entrevista clínica. Claro que podemos treinar a máquina para isso, mas será sempre treinada de uma forma que tem a ver com a informação que é lá colocada. Obviamente que pode ser muito aprimorada, mas eu ainda consigo resistir à ideia de que vai haver uma substituição completa. E depois a outra questão é muito esta: nós tendemos a tornar tudo muito antropomórfico, não é? E aquilo se calhar é menos
humano do que nós acreditamos. Agora, o impacto na nossa vida, Bruno, eu acho que vai ser brutal. Vocês falaram de. Foi engraçado porque falámos da parte positiva de ser um ser humano, que era esse toque pessoal, toque narrativo, não é? E também falámos da parte, se calhar, pior, que é as pessoas, se calhar, com um ser humano sentem que têm que fazer mais cerimónia, se calhar sentem-se mais julgadas do que se for com uma máquina. E eu nunca andei de Waymo, que são aqueles táxis sem condutor, mas tenho um amigo que é. Pronto, que é uma pessoa que sempre foi bastante pró-humano e que prefere sempre estar com seres humanos, ou seja, não é nada uma pessoa fascinada com a inteligência artificial. Andou uma vez e disse-me: estou com zero vontade de voltar a andar de táxi com condutor, porque senti que não tinha que fazer cerimónia, pus a música no volume que eu quis, a maneira como ele travava nos semáforos era sempre igual, não tinha aquele solavanco da cabeça aí para trás. A maneira como fazia as curvas era toda igual. Ou seja, a parte humana é incrível, mas pelos vistos também tem esta parte de cria-nos um dever, não é? Temos os nossos direitos e deveres, e há um dever de tenho que ter em conta os desejos desta pessoa, não é? E ser simpático, e se calhar não posso pedir para pôr a música muito alto. Isto é muito giro, porque voltamos a uma coisa que o Bruno já trouxe aqui. Isto é o mundo hiper personalizado. Agora pensa o quão aborrecido é eu ir fazer viagens de táxi e ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma música, sempre o mesmo travar suave ok, não se ouvem algumas asneiras que às vezes temos que ouvir na conversa, mas pronto, mas que mundo aborrecido. E quão diminuída fica a capacidade desta pessoa se adaptar às circunstâncias, se adaptar às realidades que fazem parte da vida. E isto é um problema. Isto é um problema que não tem a ver com a inteligência artificial. Está muito atrás, e o Bruno já trouxe isto aqui. Trago aqui mais 3 ou 4 exemplos disto, que é, há 20 anos, espero não estar a fazer mal as contas, não há mais, há 25 anos, quando eu andava na escola secundária, toda a gente via as mesmas séries, as mesmas telenovelas, os mesmos programas de televisão. Havia um espaço comum, comunitário, de mundividência, de conversa. E quando eu digo toda a gente, era quem andava na escola, eram os nossos pais, eram as pessoas que iam ao supermercado onde eu vou. Agora, eu posso morar num prédio com 6, 20 apartamentos e todas as pessoas estão a ver uma série diferente. Porque só estão a ver a série do seu espaço de conforto. Porque não podemos ter a experiência de ver uma coisa má e desagradável e pronto, olha, calhou-me isto, mas agora vou ver até ao fim. Não, já não me interessa. Eu prefiro estar sempre a ver a mesma coisa. E isto é um mundo muito aborrecido. E é sobretudo um mundo que inviabiliza a possibilidade de podermos crescer e podermos desenvolvermos e adaptar-nos melhor àquilo que são as dificuldades. É um mundo que não é assim tão fantástico como o teu amigo diz. É tão aborrecido que eu ainda hoje sei o genérico da Pedra Sou Pedra, 1992. Hoje ninguém sabe genéricos porque nós avançamos para começar logo no início do episódio, portanto já ninguém sabe cantar um genérico. Isso. E eu ainda sei o genérico de cor da Pedra Sou Pedra, 1992. Murilo Pontes e Pilar Batista eram os protagonistas. Mas isto é uma coisa muito comercial, não é? Que é, eu vou-te dar a experiência espetacular que tu queres, e depois vamos ver, e o nível de aborrecimento das pessoas é enorme, porque desde 2019 e não foi recuperado depois da pandemia, o tempo que as pessoas passam fora de casa não tem parado de diminuir. Há uma quebra muito grande com a pandemia, há depois uma recuperação, mas continua muito abaixo daquilo que acontecia antes. E nós precisamos de ser confrontados com o que nos causa nojo às vezes, com o que nos causa irritação, com o que é diferente. Nós precisamos disso. E com ter de fazer cerimónia. Porque senão acabamos numa vida muito aborrecida, sem sentido. E depois, claro, as pessoas ficam ansiosas, ficam tristes, ficam com quadros depressivos, reativos a estas circunstâncias. E isso tem vindo a aumentar o nosso modelo de sociedade, que é uma sociedade hiper personalizada. E, portanto, eu diria ao teu amigo que pode ser tranquilo umas vezes, mas de vez em quando sabe bem ir num táxi assim um bocado mais atrevido. Eu por acaso, fico mais preocupado contigo do que com o teu amigo. Porque a coisa mais aborrecida que nos pode acontecer é convidarmos alguém para jantar, abrimos uma garrafa de vinho tinto, para quem gostar de vinho tinto ou outro,
Nunca são iguais, felizmente ainda temos essa, pelo menos em Portugal, podemos ir experimentando sabores diferentes e ele não ter nenhuma história para contar. Porque o Uber que ele apanhou foi exatamente igual, sem motorista. A série que ele viu foi uma que tu nunca viste, não vão poder falar, se calhar não tem grande coisa para falar. Não vão ser capazes de cantar o genérico nem trautear um bocadito ali, como às vezes fazemos quando já estamos no segundo copo. E portanto, se não houver diversidade, não há histórias. E se não houver histórias, não há uma enorme capacidade de interação, de relação, de experimentar coisas diferentes, de ter alguma noção de risco e até de eu já ouvi isto em qualquer lado, se calhar eu também vou ser capaz de fazer, ou se calhar também quero experimentar. A diversidade é fundamental para a nossa capacidade de adaptação e sobretudo para aquilo que depois nós chamamos de bem-estar, saúde mental, enfim, como quisermos. Diversidade. Quando nós o que estamos a fazer, e essa pode ser, se quisermos na análise SWOT, uma das ameaças, é a diminuir, curiosamente, a diminuição da diversidade. Vamos fazer coisas mais iguais, ter respostas mais iguais, porque em princípio a máquina, o sistema, vai responder com a mesma forma para um conjunto de pessoas cada vez maior. E essa diversidade, isso sim é um risco, é uma ameaça clara. E já que estamos no elogio da diversidade, eu acrescentaria aqui, além da diversidade nos permitir uma muito maior capacidade de adaptação, de resiliência, de lidar com as dificuldades que nos aparecem na vida, de aprendizagem, ela também tem um valor biológico muito importante. Voltamos ao Darwin. Porque o ser humano só evolui se houver diversidade. Se ficarmos todos iguais uns aos outros, e há aí umas teorias, umas neoteorias de que há um problema muito grande porque estamos a ficar demasiado diferentes, a ausência de diversidade determina o fim da evolução e põe uma espécie em risco, qualquer espécie no mundo biológico, porque só há possibilidade de adaptação se houver diversidade. Se somos todos iguais, vamos de certeza absoluta sucumbir. Portanto, a diversidade é mesmo alguma coisa, é uma coisa fundamental também do ponto de vista biológico. Mas isso só seria verdade se as pessoas com certas características tivessem menos filhos do que com outras características. Não percebo como é que a diversidade, porque não há pressão seletiva suficiente. Por exemplo, vocês os dois usam óculos e eu só não estou a usar porque fui operado. Este gene que nós temos, num caçador-coletor já teria desaparecido, porque ele não caça, morre. Certo. Ou seja, já ninguém morre por essas coisas. Para morrer por uma razão genética é preciso ter uma coisa muito grave. Ou seja, geneticamente estamos a ficar cada vez piores. Mas estás a partir do princípio de que a pressão a que o ser humano está sujeito em 2025 é igual à pressão evolutiva que vai estar sujeito em 2150. Ou seja, aquilo que hoje interessa do ponto de vista da visão pode não ser aquilo que interessa em 2150 se tivermos temperaturas 10 graus ou mais altas ou 10 graus mais baixas. Portanto, a pressão do ambiente é desconhecida. Nós não sabemos quais vão ser as pressões que vão impender sobre nós. O que eu digo é, e é verdade, num mundo estável como aquele que nós temos, à partida, as coisas vão continuar a ser destruídas, a não ser que haja engenharia social para impedir que essa diversidade continue a acontecer. Mas eu acho que é mais uma vez uma questão de on-off, tudo ou nada. A questão não é se nós adaptando ou não, se vamos morrer ou se não vamos morrer, se vamos procriar mais, procriar menos, reproduzir mais, reproduzir menos. Não é essa. A questão mas o argumento foi que era biológico. O argumento foi biológico. Por isso é que ele começa historicamente como um argumento biológico, mas aquilo hoje que temos é uma necessidade de diversidade do comportamento, das experiências, ou se quiserem sair de nós próprios, no contexto de diversidade de experiências. Essa diversidade de experiências, aquilo que pode fazer é tornar essa dimensão de saúde mental, se quisermos, de bem-estar, melhor, pior, mais fácil, mais conseguida, menos conseguida. E o que é que resulta no fim? Porque, na verdade, admitindo que nós continuamos, enfim, uma espécie altamente bem adaptada, é isso que te vai permitir chegar ao fim, ter muitas histórias e perceber que foi bom, que foi agradável, que correu bem, que não tens sempre essa pressão para dizer logo que temos que levar o menino ao psicólogo ou ao psiquiatra porque há aqui alguma coisa que não está bem. O que é que há nessa diversidade que também permite ler os outros sem ter a necessidade de ter um profissional a fazer essa leitura?
Há bocado estavas a falar do genérico de 1992, que ainda sabes de cor. E eu esta semana, eu tenho irmãos, meios irmãos bastante mais novos, e eles estavam-me a mostrar um fenómeno novo, eu nem sei o nome, mas são assim uns memes estranhos com vídeos e inteligência artificial, e que explodiu já não sei quantas aplicações, já websites, e é um fenómeno que eu desconhecia totalmente e que está, não é, tem números nos milhões, e eu pensei que os nossos pais acho que tinham mais facilidade em ter acesso à nossa cultura comum do que nós vamos ter com os nossos filhos, porque bastava ligar a ver o que é que nós estávamos a ver na televisão, que à partida era o que os filhos dos outros estavam a ver. E agora, não é? Como cada um no seu ecrãzinho está no seu universo, eu senti que é cada vez mais difícil saber, dizer, as pessoas daquela idade veem Dragon Ball, ou as pessoas daquela idade veem aquela novela, porque lá está muito atomizado. Eu agora vou ser um bocado advogado do diabo. Nós também fazíamos muita coisa que os nossos pais não sabiam. Portanto, eu acho não. que... Exato. A escola dele não tinha pavilhão, Exato, nunca foi exato. para trás do pavilhão. Não, exato. Não é que eu jogava bem futebol. eu gozava com pessoas como você. Exato. Mas o que mudou é que os pais também não estão a ver a mesma coisa. Okay? Exatamente. Ou seja, acho que pode não ser tanto uma questão de pais para filhos, porque ainda bem que os jovens, as crianças e adolescentes também veem coisas, desde que sejam coisas seguras, mas que veem coisas para poderem descobrir mundos e têm os seus espaços de intimidade e de segredo, mais corretamente. Mas o que está a acontecer é que nós todos, independentemente da geração a que pertencemos, é que estamos muito mais individualizados do que estávamos há uns anos atrás, muito mais isolados neste espaço, e eu vejo isso com muita preocupação, porque uma das coisas que foi mais importante para o nosso desenvolvimento foi a vida em comunidade. O ser humano precisa da vida em comunidade, o ser humano é um ser social, e esse desligar de alguns laços sociais pode ser muito contraproducente. Sim, e isso é um tema que me preocupa bastante. Sobretudo isso. E que tu já referiste isto, não tem a ver com a inteligência artificial, tem sido um caminho já longo de vivermos cada vez menos em comunidade e de também valorizarmos menos a comunidade. Sim. E na nossa sociedade não é muito popular dizer isto, mas o afastamento das pessoas da igreja é também o afastamento para muitas famílias, a última comunidade que tinham. A comunidade da sua paróquia, a comunidade ali à volta. Sim. Mas bem... Não, a questão da igreja é porque ela era de facto um espaço comunitário muito significativo em Portugal. Agora, se olharmos para outros países que não tinham tanta influência da igreja, o fenómeno é mais ou menos comum. Portanto, quando as pessoas deixaram de ir à igreja, tinham outras comunidades onde também, que também pertenciam, onde também poderiam criar esses laços. Em Portugal, de facto, há essa mudança, e ela pode explicar, mas não tem que ser igreja, não tem que ser o espaço do desportivo. Precisamos de comunidades sim. Físicas, de pertença física. Mas nós continuamos a imitar tanto isto, que o WhatsApp o que é que cria? Comunidades. Os chats onde os miúdos jogam são comunidades. Talvez haja outras formas de comunidade. Ou seja, as pessoas encontram-se de uma forma diferente. Essa diferença traz desafios muito grandes, porque permite isto, que eu consiga estar sozinho, portanto, se quisermos, o Rogers utilizava a expressão experiência organísmica, sem gente à volta, sem cheiro, sem tato, sem a bolha dar aqui relativamente perto, não é? Eu consigo, o resto, fazer tudo o resto sem isso. Eu estou numa comunidade, a jogar e a participar numa competição qualquer, num videojogo, e alguém está no outro lado a interagir comigo, portanto vamos falando, vamos comunicando. Essa comunidade existe, mas mudou radicalmente a forma como eu consigo participar nessa comunidade e sobretudo com o tipo que está ao lado. Os chineses criaram agora uma maquinazinha que nós pomos na boca, tem uma palhinha dentro, podemos estar numa conversa por videochamada, e se alguém me quiser dar um beijo do outro lado, um beijo daqueles a sério, à cinema, dá um beijo na máquina, eu ponho a máquina deste lado e sinto o beijo. E tens gostado da experiência? Não, eu não tenho a máquina. O ser humano é um amigo, é um amigo que tem a máquina. Não tenho a máquina, mas sei que ela existe. Exato. E portanto nós podemos estar numa videochamada com alguém que, enfim,
que é especial, do outro lado do mundo, e ela dá um beijinho na máquina e nós sentimos o beijinho deste lado. Eu começo a pensar naquilo, pá, uma coisa estranha. Em objetos artificiais já existem há muito tempo, não tem máquinas de novidade. estimulação Exatamente. já tem uma história. E a questão é, o que é há alguma coisa nova? A máquina é nova, definitivamente. Antes não existia, agora existe. A tua é a versão mais recente, não é? Não podes ficar a saber tanto como eu. A questão é, do ponto de vista do comportamento, há alguma coisa de novo nisso? A necessidade de estar com alguém, de falar com alguém, de ter algum tipo de experiência física? Se calhar não há, do ponto de vista comportamental, não há nada de novo. Agora, eu hoje faço uma coisa que antes não fazia. Não sei se isso é melhor ou se é pior, se gera mais experiência ou menos experiência, mas é diferente. Mas aquilo que está na base do comportamento continua a ser a mesma coisa. O que eu acho que há de novo e que me preocupa também, ou pelo menos me faz pensar, é que nós hoje temos mais capacidade de esquecer coisas. Nós vamos, à medida que criamos coisas novas, também esquecemos coisas que foram sendo criadas e que nos geraram determinada reação, enfim, o que for. Se eu hoje perguntar a alguém mais novo o que é um genérico isso é o quê? É aquela parte que dá no início. Não sei. E nós vamos esquecendo coisas que já existiram, que geraram também determinadas oportunidades. Esta aceleração também faz esquecer muitas coisas rápido. E às vezes esse esquecimento também gera esse afunilamento que continua a ser um pensamento contraditório, e posso-me contradizer de facto, porque nós parece que estamos a afunilar, mas aquilo que tu dizias é verdade. Hoje um pai pode ter muito mais dificuldade, ou uma mãe, em perceber qual é o mundo em que gravita o seu filho, porque há tanta opção, que eu não consigo fazer o varrimento de todas essas opções. Portanto, eu até posso ser um tipo modernaço, um pai modernaço, que vê a série não sei o quê, ou que joga videojogos com alguém na outra ponta do mundo, mas o meu filho vê uma série qualquer que eu nunca ouvi falar, e não é por termos uma geração diferente, necessariamente. É porque ele escolheu uma e eu escolhi outra. Isso sim, acho que gera essa sensação. E gera paradoxos que são engraçadíssimos, não é? Que é quando eu saía de casa para ir brincar, lá no bairro, basicamente, a minha mãe e o meu pai perguntavam-me com quem é que vais? E são filhos de quem? Não é? E hoje, não é? As crianças não vão brincar para a rua porque é muito perigoso, não é? Sendo que o número de homicídios qualificados diminuiu brutalmente nos últimos 30 anos em Portugal, o número de crimes graves contra crianças diminuiu, mas hoje é muito perigoso ir brincar para a porta de casa, mas eu posso estar na internet a fazer o que quiser e a falar com não sei quem que está na China, que eu não sei quem é o pai, não sei o que é que vai ser esta conversa. Portanto, criam-se aqui paradoxos, somos empurrados para uma série de paradoxos que não são bons. Somos demasiado protegidos na vida real e protegidos de menos na vida virtual. E depois a vida virtual, e deixem-me voltar a isto, está a tornar isto tudo muito aborrecido, não é? Porque a gente já não consegue ir a um restaurante e ter uma má experiência. Porque antes de irmos ao restaurante, vamos ler as críticas negativas todas que tem o restaurante, não é? Eu faço igual, não estou... E com os hotéis é a mesma coisa, a gente já não consegue ter uma má experiência, que faz falta, que é o que nos dá o prazer de, quando vamos a um sítio bom, dizer assim, epá, isto é mesmo bom. Não, porque é o mesmo estímulo tónico que está sempre a bater em cima de nós, que é sempre a mesma coisa, é sempre igual, não é? E depois o que é que as pessoas querem comprar? Experiências, não é? Porque agora é esta... Sim. Não, as pessoas já não querem produtos nem serviços, querem viagens, experiências. Mas vão viajar e mesmo na viagem não há qualquer imprevisto. Isso. Já sabem tudo o que vai acontecer. Porque isto, afinal, esta sensação de segurança e de previsibilidade, afinal não dá tanto prazer como se pensa. E nós já sabíamos isso das neurociências, nós sabemos que acontecerem coisas imprevistas é que torna tudo muito mais divertido. E, portanto... São muitos paradoxos com que nós temos que lidar hoje em dia. Sobretudo depois de ter passado pelas experiências. É sempre mais divertido depois. Isso. Também é uma coisa estável isso. Eu lembro-me a primeira viagem que eu fui como aluno de doutoramento. Andava com o dinheirito contado e tal. Viajei sozinho, nunca tinha viajado sozinho, ia nervoso, não dormi no dia anterior. Coisas que acontecem hoje. Cheguei, ia a um congresso em Utrecht. Cheguei ao hotel, o mais barato que eu encontrei, ainda não havia formas de fazer reviews e portanto era uma coisa ainda básica. O hotel muito barato. Desculpa, onde é que foi? Utrecht, Holanda. Cheguei 11 da noite, era muito caro mandar mensagens, o que é que eu pensei? Mando um e-mail para casa a dizer já cheguei.
Cheguei ao hotel, disse, queria mandar um e-mail e tal. E ele disse, mas não temos internet. Disse, mas aqui na descrição dizia que tinha internet e tal. Mas o modem está ali, não funciona e tal. E eu olhei assim, e agora? Disse, olha, e posso tentar? Pode. 11 da noite foi a hora que eu cheguei a um hotel, andei a passar cabo, literalmente a passar cabo, liga modem, liga aqui, liga lá, o senhor da recepção a ajudar-me, 00:30, 1 da manhã, ligamos a internet, eu mandei um e-mail para casa e o senhor ofereceu-me um pequeno almoço no dia a seguir, porque eu tinha escolhido um hotel sem pequeno almoço incluído, porque era mais caro. E tiveste uma história para contar num podcast passado dezenas de anos. E isso já contei outras vezes, porque achei a história engraçada. Não foi só, não guardei para aqui. Mas isto hoje dificilmente me aconteceria. Dificilmente. Primeiro porque teria visto os comentários no hotel a dizer este hotel diz que tem internet e não tem. Portanto, já não ia. E depois, porque o próprio hotel ia ter tanto receio que eu fizesse uma review negativa que ia ter todos os cuidados e não me oferecia só o pequeno almoço, oferecia uma estadia completa e portanto eu já ia ter, também uma coisa muito comportamental, já ia ter algum beijo em pôr lá uma nota negativa porque os tipos até foram simpáticos. Bem, vamos avançar que já não temos muito tempo para o coaching. O coaching é uma área que eu acho que faria sentido falar convosco porque é um lugar em que lá está, é um lugar onde existe alguma pseudo-psicologia, é um lugar onde existe algum abuso, não é? Algumas pessoas que se calhar não sabem chegar àquele momento e dizer, olha, acho que isso eu já não sou capaz de responder, é melhor ir ver um profissional. Vocês como psicólogos e psiquiatras, como é que vem o papel do coach, onde é que ele deve começar e acabar? Queres começar, Bruno? Não sei se reparaste na reação da assistência, começou logo a rir-se quando se falou em coaching. Eu agora devolvo-te, o que é um coach para ti? O que é que estás a pensar quando dizes isso? Um life coach, não sei, as coisas que se vai vendo por aí, pessoas que ajudam, sei lá, com a carreira e com as pessoas a encontrarem o seu propósito, assim, coisas que se calhar estão à volta da psicologia, mas não são psicologia em si. É que a definição e a linguagem criam realidades. Portanto, introduziste life coach é uma coisa mais, a princípio parece mais séria, depois introduziste à volta da psicologia, portanto, na verdade aquilo que nós estamos a falar é o dia-a-dia, são as questões do dia-a-dia, não é? Portanto, é alguém que ajuda no dia-a-dia. Eu diria que em última análise é mais ou menos como um efeito placebo. Tudo bem, o tipo vai, paga, tem uma experiência, se for um coach famoso até tem alguma graça. Isso não vejo mal nenhum nisso, também não vejo nenhum bem. As pessoas fazem o que quiserem, cada um escolhe o seu restaurante. É um momento onde isso é um problema sério. É quando as pessoas se atravessam para terrenos que não são os seus. E nós não admitimos isso hoje na saúde física, não gosto muito desta expressão, mas na parte mais biológica, nenhum de nós admite isso. Aliás, isso tem uma dimensão penal até bem séria. Nós não admitimos que alguém arrisque numa área, na área mais biológica. Porque é que o admitimos na outra área, que é uma área que tem um impacto extraordinário na nossa vida. É tão simples quanto isso. Por ser mais difícil definir a fronteira, talvez? Eu acho que a fronteira não é assim tão difícil de definir. O que eu acho é que se confunde uma coisa que gera este problema, que é muitas das situações com que nós lidamos no dia-a-dia são situações do dia-a-dia. Se eu tenho algum stress financeiro, porque eu gastei demais, ou poupei de menos, ou o que for, é natural que eu sinta um conjunto de coisas e até que sinta que preciso de uma ajuda. É normal. Eu antes pedia a um amigo que me emprestasse dinheiro, ou pedia ao meu pai, ou falava com alguém. Eu hoje procuro alguém e compro o serviço. Isso não tem mal nenhum, são áreas do dia-a-dia, do cotidiano, desde que as pessoas percebam que é isso que estão a fazer. O grande problema não está em quem procura isto, as pessoas procuram com a melhor das intenções. Está em quem presta o serviço, que sabe perfeitamente o que é que está a fazer. E se não sabe, não o pode fazer, não há como dizer isto de outra maneira, não pode fazer isso. Porque o impacto que pode ter na vida daquela pessoa pode ser grave, pode ser muito grave. Porque muitas vezes as pessoas chegam até numa situação ainda perfeitamente organizada do ponto de vista mental, portanto
perfeitamente funcional, e aquilo vai agravando alguma sintomatologia que resulta daquela própria interação, da expectativa daquela interação. E, portanto, eu não gosto muito da expressão coach, não gosto mesmo, porque acho que ela cria uma realidade que não é a realidade para a qual ela deve responder. Uhum. Sim, acho que o Bruno resumiu bem. E o que eu acrescentaria aqui: é muito fácil as pessoas perceberem que quando tomam um medicamento, ele tem o objetivo de fazer bem, mas que pode causar um dano, que não é muitas vezes antecipado. Às vezes acontece surgir um efeito secundário que não é antecipado e esse efeito ser danoso para a pessoa. Isto é relativamente raro. Os medicamentos são das substâncias mais controladas que existem na nossa sociedade, mas às vezes acontece. Quando algo que tem a intenção de fazer bem provoca um dano, nós dizemos que é iatrogénico. As intervenções que não são medicamentosas ou que não são uma cirurgia, que não são físicas, também têm o potencial de ser iatrogénico. Também têm o potencial de, com a intenção de fazerem bem, fazerem mal. Qual é a nossa proteção em relação aos medicamentos? O Infarmed e toda a regulamentação que existe. Qual é a nossa proteção em relação às outras intervenções, mais de natureza psicológica? A regulamentação e o conhecimento científico. Nós hoje sabemos, por exemplo, que há intervenções ditas psicológicas que são danosas, que violam os direitos humanos até de uma pessoa, que podem provocar-lhe um dano muito significativo para a sua vida. Podes dar um exemplo? As chamadas terapias de conversão, que é um exemplo bastante consensual em toda a comunidade científica, é de que tentar mudar a orientação sexual ou a identidade de género de uma pessoa é danoso para essa pessoa. Não há nenhuma perspectiva que aquilo possa ser positivo. Ok. Mas como esta, há muitas outras. Posso dar um exemplo mais clínico. Por exemplo, convencer uma pessoa de que o delírio que está a ter é uma coisa real e incentivar o delírio é algo que é iatrogénico, que vai fazer muito mal à evolução desta pessoa na sua doença. E, portanto, nós temos, para a vertente psicológica, também temos esta organização e esta regulamentação que é feita para proteger as pessoas. Qual é que é o problema? É quando surge uma área, neste caso uma área que tem uma influência comercial muito grande, mas podemos ir às coisas físicas. Também acontece para os suplementos. Há N suplementos que são publicitados como fazendo bem a isto e àquilo, sem nenhuma evidência científica e sem nenhuma regulamentação. Porque a regulamentação para os suplementos que as pessoas consomem, achar que estão a consumir produtos naturais e que o que é natural é bom, como se os cogumelos não fossem, alguns cogumelos não fossem a coisa mais fatal que existe, mas estes suplementos não têm nenhuma regulamentação. Estas práticas, ditas coaching, têm este problema, é que também não têm nenhuma regulamentação e, portanto, criam na pessoa a ideia de que está a ter um serviço que não é de facto aquele serviço, porque para gerir emoções, para gerir cognições, é preciso formação, é preciso conhecer os limites, é preciso fazê-lo numa prática que é regulamentada e que é enquadrada. Em segundo lugar, podem mesmo fazer mal às pessoas. Portanto, não é só comprar banha da cobra, é comprar banha da cobra que pode ser nefasta para as pessoas. E nós, na prática clínica, depois acabamos por receber algumas pessoas que são vítimas disto. Dito isto, também é importante a autocrítica. Há entre os psicólogos e os psiquiatras e todos os profissionais de saúde, algumas pessoas que também às vezes passam a linha e que nos deixam em situações difíceis porque oferecem práticas que não são baseadas na evidência e que não têm este enquadramento de proteção das pessoas. E, portanto, temos que estar muito atentos a todos, aos que estão dentro da regulamentação e que não cumprem com aquilo que devem fazer, e aos que estão fora e que estão a dar a ideia de que estão a oferecer algo que não é assim tão acessível. Porque, deixem-me dizer uma coisa também muito clara, construir a estabilidade, construir uma vida, é um percurso que dá muito trabalho, que tem muitos avanços e recuos, que tem muito sofrimento associado e, portanto, não se pode comprar chave na mão um serviço que vai garantir que eu vou ser bem sucedido nas minhas relações e no meu trabalho e que vou ser empreendedor amanhã. Isto é uma ilusão, isto é enganar as pessoas. Mas o espaço público está cheio de gente que conta que é assim tão fácil. Isto é um problema. Sim, e eu era também coachofóbico, como vocês, há alguns anos.
Depois vocês a responderem senti menos, mas no riso e no início da resposta de Bruno senti um bocado de coachofobia. Foi um termo que eu inventei agora. É uma interpretação dele, não é? Provavelmente a inteligência artificial não interpretaria aquilo Exato, que eu disse se dessa calhar não. maneira. Mas eu também era coachofóbico, mas depois apercebi-me que existe um lugar gigante fora da psicologia e da psiquiatria para ajudar as pessoas com outras coisas, como por exemplo, imagina que eu recebo alguém, imaginem que eu era coach e recebi alguém, e eu não sou coach, mas tenho, quando criei a página para as pessoas poderem apoiar o projeto, tem vários patamares e um deles inclui uma coisa chamada conversas desconfortáveis. No fundo, é eu fazer perguntas difíceis às pessoas sobre o que é que elas acham sobre elas próprias e pronto. Também tem um bocadinho a ver com... Eu já tinha feito alguma mentoria de empreendedorismo, que não é? Acho que vocês não são contra isso. E nessa mentoria de empreendedorismo também já tinha essa prática de fazer perguntas difíceis para perceber se aquilo é realmente o que a pessoa gosta. E dentro desse contexto eu já recomendei a pessoas específicas que percebia que estavam se calhar muito isoladas e não estavam bem de saúde. Experimentei, olha, gostava que te comprometesses comigo a começares a fazer pelo menos uma vez por mês de desporto. Agora vou-te citar, Tomás, essas pessoas antes iam à igreja muitas vezes, obter aconselhamento, obter inspiração, e de facto há este espaço, e tudo bem, na igreja. Mas não é só aconselhamento espiritual. Certo, eu não estou a dizer que dou claro. aconselhamento espiritual. Mas os padres não fazem só aconselhamento espiritual. Olha, às vezes fazem um muito bom Pedro, aconselhamento. mas podes acrescentar, antes iam à igreja para aconselhamento espiritual, iam ao banco para aconselhamento financeiro, Isso. Exato. Iam à segurança social para aconselhamento sobre a reforma, agora não, agora ou vão a um coach ou vão à internet. Mas só para não perder o que estás a dizer, tudo bem, uma resposta. Tudo bem com isso, tudo bem com isso. E não é só isto, é aconselhamento de carreira, a questão é aconselhamento de venderes uma nutrição. coisa que tu não estás habilitado a fazer. Essa é que é a questão e é aquilo que nos preocupa. É, no meio disto, as pessoas que vão comprar um serviço em que acham que vão ter um tratamento para as condições de que sofrem, e esse tratamento depois não acontece. Porquê? Porque o que é que falha aqui? Se tu estás a trabalhar questões emocionais, tu tens que ter a competência para identificar esta é uma situação que precisa de um encaminhamento para um psicólogo clínico, para um psiquiatra. Eu faço isso, qualquer psicólogo que identifique uma situação que precisa de um psiquiatra faz isso. Eu ontem estive a fazer consulta, há uma paciente que eu acompanho há vários anos e que eu tenho insistido para que tenha um acompanhamento psicológico estruturado. E por várias razões não tem sido possível, mas eu tenho que lhe pôr com muita clareza que sem aquele acompanhamento psicológico estruturado, o que eu estou a fazer não vai ter resultado. É esta transparência que muitas vezes não acontece neste sistema. E esta é a nossa preocupação, é como ficam as pessoas que acham que vão ter um serviço e afinal estão a receber outro. Sim. Deixa-me dar-te um exemplo. Um dia destes entrei para a farmácia e tinha assim, na montra, uma coisa que dizia dieta 365. 1 barra por dia. Epá, eu olhei para aquilo e disse, pá, extraordinário. 1 barra por dia, dieta 365. E depois tinha umas letras muito pequeninas em baixo que dizia assim, para fazer efeito deve acompanhar com exercício físico regular e alimentação moderada. Ora, se eu comprar aquela barra e comer uma todos os dias e fizer aquilo que está em baixo, impecável, aquilo vai funcionar, muito provavelmente. Tem algum problema eu ter comido aquela barrinha energética, ou o que era aqueles dias? Nenhum. O coach muitas vezes é como esta barrinha energética, não tem problema nenhum se eu não fizer isso em áreas onde não devo fazer. Muitas vezes o coach o que faz é ser esta barra do 365. Depois eu tenho que fazer o resto na mesma. Ou então ao contrário, eu até já sou um tipo saudável, até já faço exercício físico regular, já tenho uma alimentação moderada, faz algum mal eu comer aquela barrinha? Nenhum. Portanto, se me sabe bem, se me dá prazer, se aquilo me ajuda, até um estímulo, tudo bem. O problema é se eu tenho obesidade séria, ou se eu tenho diabetes, e alguém me diz, faça isto e faça também exercício físico regular,
e eu estou a tomar uma carga de açúcar que não devia tomar, e isso tem um determinado efeito e gera um determinado problema. É mais ou menos neste nível. Muito bem, chegamos ao fim, passou a correr, conseguimos. Eu estava com medo que fosse demasiado formal, mas acho que conseguimos que fosse mais informal, que para mim é sempre bom. Quero agradecer-vos terem vindo e também agradecer à CNIP terem organizado isto e agradecer também quem nos acompanhou em casa. Muito obrigado. Obrigado.